Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Jesus foi convidado para a festa. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus mandou ela fazer isso? Mandou? Não mandou, ela fez. Porque ela entendeu o recado. Tem coisas que não precisa ninguém mandar a gente fazer. Porque tem pessoas que só faz quando alguém manda. Infelizmente, né? Eu já vou colher o testemunho da senhora, dona Cacilda. Eu já vou colher já, tá? Tem pessoas que só faz se mandar. Conhece alguém assim ou não? Só se mandar, aí ela faz. Maria, mãe de Jesus, não precisou ele mandar ela fazer. Ela entendeu o recado. Quando ela disse para ele: não tem vinho, acabou o vinho. E ele vai dizer: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela entendeu. Bom, já que não é a hora dele fazer o milagre, é a minha hora de fazer alguma coisa. Não é a hora dele fazer o milagre, então é a minha hora de fazer alguma coisa. Enquanto ele não faz o milagre, eu vou me mexer, eu não vou ficar aqui de braços cruzados. Certo ou errado? Então, enquanto Deus não opera o milagre na sua vida, é a sua hora de fazer alguma coisa. E uma coisa que nós devemos fazer é estar aqui, orando. Orando, buscando, preparando o cenário para o milagre. O milagre é com Deus, é com Ele. E o cenário é a gente que prepara. Prepara o cenário para o milagre. Não precisa Jesus mandar. Não precisa o pastor mandar. Não precisa ninguém mandar. Enquanto não é a hora dele fazer, é a tua hora de fazer alguma coisa. Repito, enquanto não é a hora dele fazer, é a sua hora de fazer alguma coisa. Prepara o cenário. Ela foi lá, sem que ele mandasse, sem que ele pedisse. Ele apenas disse: não é chegar na minha hora. Mas ela foi lá e deu uma ordem. Ela foi lá e disse para os serventes: olha, prepara tudo aí. E tudo que ele vos disser, faça. Preparou o cenário. Digam glória a Deus. Mas assim, olha só. Jesus é especialista em transformar, viu, gente? Repita comigo assim: Jesus é especialista em transformar. Diga: transformação é com Jesus. Mas assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, para a purificação dos judeus. Para a purificação dos judeus. Para a purificação dos judeus. Presta atenção. Para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 volumes. Ou seja, entre cerca de 60 litros ou mais ali de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E enchei. Eu tive a oportunidade de ver essas talhas, viu, gente? Pessoalmente. Enorme. Aí diz assim: e encheram até em cima. E disse-lhe: tirai e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho. Diga comigo assim: o mestre-sala provou a água feita em vinho. Aí presta atenção nisso aqui. Não sabendo de onde viera, graças a Deus.
Diga comigo assim, não sabendo de onde viera. Diga assim, ainda bem que ele não sabia. Diga, porque se ele soubesse, ele não tinha bebido. Não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, mas o mestre Sala não. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, serve o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho? E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha para o irmão, diga para ele assim: enquanto não é a hora de Jesus fazer, é a minha hora de fazer alguma coisa. Diga assim, não precisa ninguém mandar para eu fazer. Diga assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Amém? Agora diga para ele assim, segundo, Jesus é especialista em transformação. Alguém já tomou café aqui? Eu já preguei isso aqui uma vez, hein? Alguém já tomou café aqui ou não? Quem já tomou café? Ei, graças a Deus. Quem vai tomar café ainda? Ei. Então eu não vou falar não, deixa quieto. Vamos orar então? Ou pode falar? Sim ou não? Oh. Então, tá bom. Aonde Jesus mandou encher de água para transformar as águas em vinho? Aonde? Não foi no vaso? Não foi no vasinho de barro, não? Na jarra? Na panela? Foi aonde? E aquelas talhas serviam para quê? Para quê, gente? O que é isso, purificação? Tem que falar no microfone. A talha, geralmente o judeu, antes de entrar lá no Muro das Lamentações, antes de entrar em qualquer ambiente lá, você tem umas pias, que agora é pia, né? Antigamente era talha, mas agora é umas pias gigantes que você tem que ir ali lavar a mão, lavar o rosto, lavar o pé, o braço. É um banho, tá entendendo? É um banho. Embora um banho de gato, mas tem que ser um banho. Então, nestas talhas, essas talhas, assim, ó. As talhas, o judeu ia lá, pô, você mandou, você falou que pode falar, não pode? Sim ou não? Então, eles iam lá fazer assim, ó. Alguém ia jogando a jarra, e eles iam limpando. Eita, som. Jesus, mas ela foi até o microfone. Ó. Cera do ouvido, nariz, ranho, catota. Quem está entendendo, gente? E os pelos do nariz caindo para fora. Pezão, e o pezão? E o pezão? As unhas fazendo curva. Já aproveitava, cortava a unha, caiu os pedação lá dentro. Os pezão cheios de frieira. O rosto cheio de remela. Cabelo sujo. Ranho. Quem está entendendo? Aquele pedaço de carne do dia anterior está lá no buraco do dente. Você permitiu falar. Tem alguém comigo aí, gente? Então, como que estavam estas talhas? Como estavam? Por mais que se lave,
por mais que se lave essas talhas, era para a purificação dos judeus. Jesus mandou encher de água as talhas, né? Mandou encher de água as talhas, tampou até em cima, e depois mandou tirar. Aquela água foi transformada em quê? Em que, igreja? Em vinho. O mestre Sala, vem cá, mestre Sala. Trouxe um vinho para o senhor provar. Prova esse vinho aí, vê se está bom. Nossa, mas você deixou o melhor vinho para depois? Tem alguém aí? Pode aplaudir a Jesus, igreja. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele não sabia de onde veio. Porque se ele soubesse, ele teria bebido. Pergunta para o irmão que está ao teu lado assim: se você soubesse, você tinha bebido? Diga para ele: se você beberia um vinho cheio de catota? Diga para ele: se você beberia um vinho cheio de ranho? Diga para ele: você beberia um vinho cheio de cravo de unha? Diga para ele: você beberia um vinho cheio de cera de ouvido? Cheio de sebo? Beberia? Sim ou não? Tem coisa que é melhor a gente nem saber, né, gente? Pois é, ele bebeu daquele vinho e ele disse: por que vocês guardaram o melhor vinho até agora? Por que vocês guardaram o melhor até agora? Vocês guardaram. Esse é o melhor vinho. Eu nunca provei um vinho tão bom, tanto quanto este. Primeiro se serve o melhor, depois o inferior. Como que vocês podem servir o inferior primeiro e guardar o melhor para depois? Levanta a mão, toma posse. Porque o melhor de Deus está por vir, igreja. Quem crê nisso, dá um grito de glória a Deus e aplauda Jesus. O melhor de Deus vai vir agora para a tua vida. Sabe por quê? Porque o pior já passou. Passe a mão no ombro de alguém que está do teu lado e diga para ele assim: o pior já passou, meu filho. Diga mais forte para ele, dizendo assim: o pior já passou, o melhor vem agora. Diga para ele: o melhor vem agora. O nosso Deus é especialista em transformar. Essa talha representa a nossa vida. Essa talha representa aquela pessoa que você está orando por ela. Está contaminada com tanta sujeira, com tantas imundícias. É vício, é palavrão, é droga, é incredulidade, é idolatria, é tudo quanto é tipo de sujeira. Mas quando a água da palavra de Deus entra nele, limpa, purifica e transforma ele, como dá água para o vinho, em nome de Jesus. Pegue na mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: se prepara, porque Deus transforma a água em vinho, naquela talha que está suja. Talvez é aquele familiar, é uma talha que está suja. É uma talha que está suja. Mas a palavra de Deus entra lá e transforma a água em vinho dentro dele. Ele tira aquela sujeira. Porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu fico imaginando essa pessoa, depois, dona Célia, quando soube, depois,
que o vinho tinha vindo de lá. Eu não sei o que esse rapaz falou. É uma curiosidade minha. Mas eu imagino ele, depois que ficou sabendo disso, ele dizendo e endossando, reiterando o que ele havia falado. Como que pode isso? Isso só pode ter sido um milagre. Porque ninguém em sã consciência beberia água ou qualquer outro líquido vindo de uma talha daquela. É só o poder de Deus para fazer isso. Deus é especialista em transformar. Olha a talha que você era. Olha a talha que eu era. Olha a talha que nós éramos. E a talha que você é hoje. Olhe para alguém e diga para ele: hoje você é um vaso de honra na presença de Deus. Diga para ele assim: se você soubesse, você beberia. Eu acho que você olharia, sabendo de onde vinha. Acho que a gente pensa: não vou beber isso aí não. Vou beber não, o judeu acabou de escarrar dentro disso aí. Oh não, o judeu acabou de lavar o pezão cheio de frieira, aí eu vou beber esse negócio aí. Não. Tem alguém comigo, gente? Mas Jesus, ele transforma. Ele vai transformar a nossa família. Ele vai transformar o nosso ser. Ele transforma a nossa casa, o nosso lar. Ele opera maravilhas inimagináveis, que foge dos nossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Toma posse, porque Jesus está entrando na tua casa para transformar talhas. Quem recebe esta palavra dá um grito de glória e aplauda o Senhor Jesus. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus, meu amado. Segure a sua pasta aí nas suas mãos aí agora, em nome do Senhor Jesus. Será que eu esqueci a minha de novo em casa, Jesus? Está aqui.